Por que procrastinar é tão gostoso que você não consegue parar? Você já parou para pensar nisso? Eu até imagino que você deve estar assistindo a este vídeo porque você quer descobrir como vencer a maldição da procrastinação e por quê. Como toda tentação, ela é tão desejada. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que você adora procrastinar e o que você vai ter que fazer para você vencer esse vício gostoso que é a procrastinação. Eu sou Elis Ferraz e você é mulher, empresária. Saiba que você não está sozinha nessa jornada. Nós estamos juntas e juntas vamos resolver vários problemas que você tem. Inclusive, eu tenho esperança que você resolva esse. O problema que nós vamos vencer hoje, assim eu espero, é te ajudar a vencer a procrastinação. E como você é uma mulher esperta, com certeza você vai levar esse conhecimento para dentro da sua empresa e vai ajudar todo mundo a se livrar da maldição da procrastinação. Agora, para e pensa. Se você que é mulher, que tem aquela quantidade de demanda enorme, você que não tem tempo para nada e ainda consegue arrumar tempo para procrastinar, o mundo realmente está perdido. Eu já fui como você, de verdade. Eu não tinha tempo para nada e ainda assim eu consegui arrumar tempo para procrastinar em várias coisas da minha vida. Eu botava a culpa, sabe aonde? No tempo. Até que um dia eu percebi que eu tinha procrastinado tanto, mas tanto com a minha saúde física, tanto com a minha saúde física e emocional, que eu estava quase com 90 quilos, eu estava com câncer terminal. Aí eu tomei vergonha, eu tomei jeito, aí eu parei de procrastinar definitivamente. Então eu quero que você leve muito a sério o que eu vou te falar agora, porque isso que eu vou compartilhar com você realmente vai te ajudar a ficar no controle da sua vida. E se você não estiver no controle, pode acreditar, alguém vai controlá-la por você, tá bom? Então, por que você gosta tanto de procrastinar? Faça essa pergunta. Segundo as pesquisas de neurociência, o mesmo neurônio que estimula a atividade emocional com bastante dopamina, que é bastante excitatória para que você escolha o comportamento que vai te trazer aquelas recompensas que você busca, no córtex pré-frontal, ela tem uma ação inibitória. Ou seja, a sua única chance de tomar a decisão certa baseada na razão, ela acaba de tomar uma anestesia e fica sem ação. A única parte do seu corpo, do seu cérebro que podia te salvar de comer aquele bolo todo, aquele bolo inteiro, está anestesiado. Não consegue fazer nada para te impedir. Olha que loucura, gente. Agora que você sabe por quê, você também descobriu uma coisa muito interessante. Você acabou de descobrir que saber o porquê não vai resolver o seu problema. Porque é apenas uma informação que não te ajuda a resolver o problema, apenas esclarece, te jogando dopamina e fazendo você acreditar que você está no controle, só porque você sabe. Sabe o que é isso? Agora você acabou de descobrir que as pessoas que estudam demais, é por isso que elas não agem. Elas não são executoras. Viu? Como é que a gente descobre? É assim. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou te mostrar tudo que pode promover ou está promovendo a procrastinação e aí em seguida eu vou te apresentar os antídotos e no final desse vídeo eu até posso te passar alguns exercícios, vou fazer isso para você resolver o problema de procrastinação e também das pessoas que trabalham com você, ok? E para falar de procrastinação, eu preciso falar para você sobre energia. Se você tiver somente aquela tal chamada força de vontade, esquece! Você vai continuar procrastinando. Sabe por quê? Porque a única maneira de você vencer a procrastinação é você ter um motivo mais forte que o prazer de não fazer. Um tipo de um desejo ardente. E aí, como todo mundo já sabe, você também sabe, que se livrar da dor é um dos combustíveis mais poderosos que podem fazer uma pessoa agir. Então começa encontrando os motivos de dor. Quais os problemas, quais as dores que vai fazer você se livrar, que você se livra quando você conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. Então lembra-se de uma coisa importante, que essa dor precisa ser algo realmente que faça doer tanto que você queira se livrar. Até porque, pensa comigo, se mudar é uma coisa que dói,
E se a dor de mudar ela for menor que a dor de se livrar, adivinha só o que vai acontecer? Adivinha quem vence? Que loucura, né? A dor de se livrar tem que ser maior do que a dor de mudar. E por falar nisso, eu quero que você se lembre de fazer a seguinte pergunta. É uma pergunta de sabotagem. O que você ganha se você não se livrar desse problema? E por incrível que pareça, algumas mulheres realmente, inconscientemente, elas sentem que ganham mais não se livrando do problema do que permanecendo nele. Aí eu quero te dar um exemplo assim muito mega clássico. Imagina que você quer que a sua empresa ela cresça 40% e triplique o faturamento. Você está toda animada e sem dúvida, gente, isso é um objetivo grandioso, né? Um grande objetivo. Só que, para que isso possa acontecer, você vai ter que se livrar de um problema. Seu irmão, seu querido irmão é o gestor comercial. Você sabe que ele é incompetente, mas ele precisa do trabalho, ele precisa do emprego, ele tem que sustentar a família dele. E aí se você demitir, imagina que você vai demitir seu irmão, a sua família inteira vai te punir, vai até te banir no meio deles. Pensa nisso. Pensa nas decisões que você adia, porque as recompensas por permanecer no mesmo problema, lhe parecem muito mais prazerosas. A segunda coisa importante que você deve saber sobre procrastinação é como e não por que você procrastina. Como eu te disse, né? A procrastinação, ela é um prazer. Então, se eu continuar aqui te perguntando por que você procrastina, eu simplesmente vou estar alimentando o seu prazer de não fazer o que tem que ser feito, porque é mais gostoso não fazer. Mesmo que depois você se dê mal, é mais gostoso não fazer do que fazer. Agora me diga, por que ao invés de você ficar lutando contra a procrastinação, você simplesmente não toma uma decisão? A decisão de aprender a vencer essa coisa que só te faz retroceder. Para te mostrar como vencer definitivamente a procrastinação, eu quero mudar a abordagem. Eu quero fazer a pergunta que eu considero a mais correta. Dizem que a pergunta bem feita, né? 50% da resposta. Então, realmente eu acredito que se eu te apresentar a melhor pergunta, você vai encontrar a melhor resposta. Então vamos lá? Como você procrastina? Isso mesmo. Como você procrastina? Eu quero que você pare e pense sobre o processo que você usa para procrastinar. Como é que você faz isso? Tem alguma coisa que acontece, que aciona essa vontade de não fazer? Como é que seu corpo ele se comporta quando essa vontade de não fazer ela é acionada? Que comportamentos você adota? Como é que você reage? Que tipo de pensamentos vem na sua cabeça, na sua mente? Isso que acontece na sua mente e que depois se transforma num comportamento costuma ser o mesmo padrão para as outras situações em que você procrastina, aquelas que você prefere deixar para depois ao invés de fazer agora. Deixa eu te contar algumas experiências de pessoas que eu ajudei a vencer a procrastinação. A primeira pessoa que eu tive que ajudar foi eu mesma. Eu vivia procrastinando, eu procrastinava várias coisas da minha vida e quando eu aprendi a importância de saber como eu fazia isso, bom, na verdade, para ser muito sincera até, ninguém me disse para eu descobrir como, né? Os especialistas sempre me diziam para eu descobrir por quê. Aí um dia eu estava estudando sobre processos de depressão e eu descobri que pelo fato da depressão ela ser um comportamento habitual, um tipo de processo que dá início com um estalar de dedos, com um gatilho, com alguma coisa que acontece, então, talvez eu pudesse até aplicar essa mesma técnica para o meu problema de procrastinação. E aí, gente, não é que deu certo? Deu super certo. Daí, eu comecei a testar nas outras pessoas, é óbvio. E aí elas também começaram a resolver o seu problema, e depois outras, e mais outras, e mais outras, até que finalmente isso se tornou um método prático e simples, que ao final desse vídeo você vai poder aprender fazendo os exercícios que eu vou compartilhar com você. É claro, quero que você saiba como fazer isso. E a terceira coisa que você deve saber sobre procrastinação é que ela é super amiga da rigidez e da culpa. Rigidez e culpa. É verdade. Depois que eu comecei a aplicar esse método, eu desenvolvi um hábito mental de interromper o processo de procrastinação. E adivinha só?
uma das coisas que eu tive que fazer foi ser mais estratégica e menos rígida. Eu tive que aprender a me perdoar. Sabe por quê? Vou te falar. Porque um dos sabotadores da procrastinação é você ser rígido. Você quer ver um exemplo? Eu não consegui a academia hoje, então agora só amanhã. Olha a rigidez. Ou então você diz assim, como eu sempre erro nisso, na mesma coisa, eu estou sempre deixando as coisas, eu estou sempre deixando de fazer o que eu tenho que fazer. Gente, autopunição é um dos grandes sabotadores. E é por isso que você deve aprender a se perdoar. Põe uma coisa na tua cabeça, passado é passado. Só que você pode mudar tudo a partir de agora. A quarta informação importante sobre procrastinação é que ela pode acabar literalmente com você. Preste atenção nisso. Procrastinar é como usar drogas. Quanto mais você procrastina, mais dopamina você recebe e mais procrastinadora você se torna. Ela é uma das principais barreiras que impedem você de alavancar, de se levantar, de tomar as decisões certas para você poder viver a vida dos sonhos, pelo menos aquela que você imaginou para você. E não sou eu que estou te dizendo isso não, tá? Essa coisa de procrastinar, ela é tão séria e ela está tão presente na vida da maioria das pessoas que vários estudos foram realizados e um desses estudos recentes revelou o seguinte, que as pessoas elas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que das coisas que elas fizeram. E para piorar, os sentimentos de arrependimento, essa culpa, que são resultados dessas várias oportunidades perdidas, elas permanecem com as pessoas por muito, mas muito tempo. E sabe o que significa? Bolas de ferro, presas à dor. E esse tipo de sentimento, ele pode desencadear doença, baixa estima, falta de crença do merecimento e por aí vai, gente. Você já teve aquela sensação de que todas as oportunidades estão ali, ao seu alcance e parece que você não consegue alcançá-las? Pois é, eu já senti isso. Eu já vivi isso. Eu sei bem como é isso. Confesso para você de verdade que o sentimento de culpa ele é enorme, ele é grande. Nossa, gente, como eu me arrependi de ter deixado de fazer certas coisas na minha vida. Mas graças eu ter assim me superado, né? E ter conquistado a minha redenção, eu dei um novo significado para isso, tá? Isso é importante. Primeiro, porque eu sabia que eu não podia voltar no tempo. E segundo, porque eu aprendi que focar no que estava sob o meu controle e o que eu poderia controlar eram as decisões, eram as ações que eu poderia tomar a partir daquele momento. Isso que eram as coisas importantes, isso estava sob o meu controle. Quando você procrastina, você acaba perdendo o seu tempo, passando horas e horas pensando nas coisas que você poderia ter feito, mas não fez. Só que, quando você se dedica a vencer esse inimigo prazeroso, gostoso, que é a procrastinação, você se torna capaz de fazer o que tem que ser feito e o que vai te levar aos seus resultados de vida. É isso. Então, a quinta informação importante sobre procrastinação é que quanto maiores forem as opções, maiores vão ser as suas chances de procrastinar. É sério. O mundo de hoje, gente, é um terreno fértil para procrastinar. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, estamos todos tão conectados e nas distrações que nós nos desconectamos daquilo que realmente é importante. O número de oportunidades que o mundo de hoje oferece é impressionante. Para e pensa. São tantas opções, principalmente de entretenimento. E a sociedade moderna, ela idolatra a liberdade individual da crença de que quanto mais livres as pessoas forem, mais felizes elas serão. Só que é o seguinte, eu quero que você pense numa coisa. Liberdade nesse contexto, liberdade nesse caso, ele só deve ser aplicado se você tiver ao seu poder a verdadeira liberdade, que significa ter múltiplas fontes de renda ou ter fontes de renda que te proporcionem ser dono do seu tempo para você poder decidir o que fazer, quando fazer e você viver com saúde e bem-estar. De verdade. Se você não tem isso, você deveria repensar esse conceito de liberdade que é propagado por aí, tá? Até porque, deixa eu te falar uma coisa, esse tipo de pregação, ela acaba ficando cada vez mais incoerente com a realidade do que a gente consegue ver hoje. Se esse tipo de liberdade, entre aspas, ela realmente fosse boa, então por que as pessoas de hoje
elas não são significativamente muito mais felizes do que as pessoas do passado. Porque com mais liberdade para tomar nossas próprias decisões e realizar as nossas ações, nós ficamos facilmente confusos sobre o que é prioridade, o que é essencial, o que não é, o que é certo e errado. E aí, gente, nós nos tornamos desmotivados para fazer acontecer. Não queremos fazer absolutamente nada, nada mesmo. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, são tantas opções que eu não sei o que escolher. Fica aí a dica para você, tá? Fica aqui o meu conselho de amiga. Você realmente precisa endireitar os seus valores, a sua visão pessoal. Você precisa cultivar seus hábitos produtivos. Isso é o essencial que pode te ajudar a superar não só a procrastinação, mas também todos os outros obstáculos que a vida com certeza vai te trazer. É isso que a mentoria significa na vida das pessoas. É isso que genuinamente eu me empenho ao máximo para fazer, porque eu sei que as pessoas elas estão se perdendo facilmente sem nem perceberem que elas estão se perdendo. A sexta e última informação relevante sobre procrastinação é o fator tempo. Tem uma frase que ela diz assim: enquanto nós desperdiçamos o nosso tempo hesitando e adiando, a vida está escapando. Se fosse eu falando para um dos meus filhos, eu diria assim: garoto, se você continuar aí deixando de fazer o que tem que ser feito, a vida vai passar e um dia você vai se dar conta de que você está velho demais, cansado demais para você querer realizar seus sonhos. Para de deixar as coisas para depois. Se fosse eu dizendo, né? Para todos nós, gente, é muito importante entender uma coisa. Todos nós nascemos e, infelizmente, em algum momento, todos nós vamos morrer. O tempo que nós passamos aqui nessa terra, ele é limitado, ele é finito. E, sinceramente, o tempo é a mercadoria mais valiosa que você possui. De verdade. Você já deve ter ouvido falar que tempo é dinheiro, né? Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Ao contrário do tempo, dinheiro você pode ganhar mais. Você pode pedir dinheiro emprestado, você pode economizar, você pode juntar. Você não pode fazer isso com o tempo. Cada segundo que você desperdiça se foi para sempre, forever. Essa simples percepção de que a vida ela tem um fim, ela de verdade pode levar você a começar a administrar melhor os seus papéis como empresária, como mãe, como mulher, como esposa. Pode até te ajudar, inclusive, fazer você repensar suas escolhas, principalmente em como você usa o fator tempo, com mais cuidado, com mais atenção, com mais responsabilidade. Eu até acredito que você pode até passar a pensar sobre como você gostaria de passar o seu tempo nessa terra. Você realmente quer passar a sua vida deixando as coisas para depois? Ou deixando a vida passar? Deixando as oportunidades passarem pelas suas mãos sem você nunca conseguir agarrar elas? A culpa não é sua, tá? De verdade. É muito provável que você seja uma das milhares de pessoas que foram treinadas para serem desistentes. Desistir diante da primeira dificuldade é um mau hábito adquirido e cultivado pela grande maioria das pessoas. E nós, mulheres tão assoberbadas, acabamos nos tornando vítimas disso. Então, a única maneira de ser disciplinada, encontrando um tipo de motivação que gere combustível, poder calorífico suficiente para agir, para você se empenhar, para você aprender a manter hábitos positivos, é você realmente querer, você desejar mudar. Seja mais estratégica para poder evitar a procrastinação de coisas que são importantes. Se você não gosta de fazer exercício, por exemplo, assiste um filme, assiste uma série enquanto você se exercita. Ou vai ouvir um podcast, uma coisa que você gosta de fazer enquanto você caminha. Foi assim que eu aprendi a me motivar, né, para poder fazer as coisas que eu gostava enquanto eu fazia as coisas que eu procrastinava, entendeu? Fazer as coisas que gosta enquanto você faz as coisas que procrastina. Como eu só tinha aquela hora do exercício para eu poder assistir as minhas séries, um filme e até durante a caminhada poder ouvir podcast, eu aproveitava, eu ia feliz. Aquela hora era a melhor hora do mundo. Era assim que eu fazia. Agora, vamos aos exercícios? Escolha um lugar assim bem reservado. Pensa na tarefa que você tem procrastinado. Pega uma folha de papel,
Anota os motivos que te levam a procrastinar. Sabe aqueles motivos que possivelmente aí estão te dando prazer em não fazer, mais prazer em fazer do que fazer, né? Dessa forma, você vai descobrir como você procrastina. Então você vai anotar primeiro as coisas que você faz quando você inicia esse processo de procrastinação. O que você pensa, o que você sente, aquilo tudo que a gente já falou no vídeo. O próximo exercício, você vai pegar uma folha de papel, você vai relacionar todas as tarefas que você tem procrastinado e você vai responder a seguinte pergunta: o que é que você ganha se você não conquistar esse objetivo ou se você não realizar essa tarefa? Para te facilitar, tá? Relacione aí as dores de um lado, as dores que você vai se livrar e as dores do problema que você vai enfrentar no processo de mudança. Lembra das dores? Muito bem. Você vai identificar qual delas dói mais. É esse o propósito. E isso é muito importante. E aí você vai determinar uma recompensa grande o suficiente para que a dor da mudança ela fique assim, ó, pequenininha, é verdade, parecendo nada diante da que você vai conquistar, daquilo que você vai conseguir. Vamos ao próximo exercício? Esse exercício é ótimo. Numa outra folha de papel, você vai escrever o seguinte: o que você fará de diferente para? Aí eu vou te dar um exemplo. Digamos o seguinte, que você costuma deixar para a última hora preparar uma apresentação de fechamento para um cliente. E aí, quando você deixa para a última hora, você acaba ficando mais nervosa, mais insegura, menos preparada para poder vencer as objeções, correndo até maior risco de você ouvir um não e perder o contrato, certo? Muito bem. O que você faria de diferente para você estar sempre preparada para essas apresentações de fechamento? Aí eu vou te dar uma ideia, né? Você pode, por exemplo, ver qual é a data da próxima apresentação e 3 dias antes você reservar uma manhã só para você poder estudar. Uma manhã, um dia anterior, para você também treinar a apresentação. Foi assim que eu resolvi o meu problema. Esses exercícios, de verdade, eles realmente vão te ajudar. Então lembre-se de uma coisa, você não está sozinha nessa jornada. Então aproveita para compartilhar o vídeo, tem muita gente por aí com esse problema. E o meu grande finale para você, o exercício final, aquele que muda tudo. Faz uma lista das suas atividades, das tarefas que você costuma procrastinar. Veja que atividades podem ser delegadas, que atividades devem ser acompanhadas mesmo depois de delegadas. E, por favor, seja feliz, seja mais leve estando no controle da sua vida. Eu sou Elis Ferraz e foi muito bom ter passado esse tempo com você.